André Avelar, Xandão, acaba de colocar Bozo preso em casa. Como é que é? Vocês estão brincando comigo? É sério? Nós temos uma breaking news, é isso? Ô, Fernando Miller, me socorre, Miller. É isso mesmo, Miller já mandou aqui. Alexandre de Moraes decreta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Não, mas vocês têm que me preparar. Aí não, Moraes. Aí não, Moraes. Não. Tu tem que me preparar, Moraes. Como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Eu vou pedir pro Miller e para todas as inteligências artificiais que nós temos que me ajude aí se isso aparecer em outra grande imprensa, porque isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Será que é verdade? Neide Ponzoni dos Santos mandando aqui o super sticker. Gente, eu tô até nervoso. Meu Deus do céu, eu não tô preparado para esse tipo de coisa. Não. Já tá no G1? Meu Deus do céu, mas as coisas só acontecem nas minhas lives. Só nas minhas lives. Eu tô com a pauta pronta, prender a Zambelli. Eu tô com a pauta pronta, fazem não sei o que com o Marcos Duval. Tá aí. Tá aí. Breaking news! Breaking news! Breaking news! Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Breaking news! Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes justificou que descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. As condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por essa Suprema Corte, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, escreveu o ministro. Está aí a nota de Alexandre de Moraes. Bolsonaro está preso em prisão domiciliar. O cosmos, o universo, a cor certa do incenso, seja lá o que for, fez com que essa live se prorrogasse para 18h15, para entrar em minhas mãos o comunicado da prisão domiciliar. Temos que bater essa meta agora, pelo amor de tutates e belenos. Temos que bater essa meta agora. Jair Bolsonaro está preso em prisão domiciliar, sem direito a visitas. Vais pagar cada vez mais pelos teus crimes e teus pecados de conduta. Vais pagar cada vez mais por todas as pessoas que choraram no leito de seus parentes mortos, diante da tua inépcia ou da tua torpe conduta. Vais pagar pelas mãos de Alexandre de Moraes a angústia e o grito de todos os brasileiros que viram tu sentado no Palácio do Planalto, gerando a todos desespero. Vais pagar, ainda não na prisão, mas já estás dentro das 4 linhas da tua própria reclusão. Vais pagar pela tua empáfia, vais pagar pela tua arrogância,
Vais pagar pelo teu desprezo pelo povo. Vais pagar pela tua postura miliciana. Vais pagar por ser um bandido e um criminoso. 18h17. Jair Bolsonaro está preso em regime domiciliar no dia 4 de agosto de 2025. Quem é que está aqui? Filma ela. Filma ela, Catuxa. Olha a Catuxa, olha a Catuxa. Bolsonaro preso. Bolsonaro. Se fudeu! Olha aí. Pensa que pode brincar com a justiça? Grande, grande. You don't mess with the Big Alex. Grande dia, parabéns, Viaro. Parabéns, comunidade. Acho que a gente merecia isso. O Xandão fez o que se esperava dele. O Bolsonaro provocou essa situação. Agora vai ser preso e o Brasil melhorou. O Brasil está melhor hoje. Amanhã vai ser um dia melhor ainda. Parabéns, Viaro. Só você para estar nessa transmissão ao Parabéns, vivo. Viaro. Você não fez nada, mas foi bem. Obrigada à comunidade que informou no chat. Vocês são demais. Parabéns, é uma luta da nossa comunidade. Fala aí, Sara. Eu acho que esse é um trabalho conjunto do DCM com a nossa comunidade, que no primeiro momento se abateu, se oprimiu e veio ficar com a gente aqui nessa fronteira muito difícil. A gente está colhendo agora, mas foram anos de trabalho do DCM, com o golpe com a Dilma, com várias tentativas de revolução colorida. O que a gente viu ontem na Paulista é uma tentativa de revolução colorida, evocando um poder dos Estados Unidos sobre o Brasil. Isso é muito grave o que ele fez ontem. Ele não simplesmente descumpre uma medida cautelar, mas ele tenta um golpe de uma revolução colorida, como foi na Ucrânia, como foi em outros países. O Bolsonaro tinha que estar preso, ele não tem nenhum outro tipo de destino. E o dia de hoje é pelas pessoas que foram mortas pela Covid, sem a vacinação, porque ele queria lucrar, porque ele queria espalhar mentiras, por aquelas pessoas que foram militantes, que foram mortas, pelas pessoas que se deprimiram e se abateram. E a gente estava aqui na luta de frente porque a gente tinha uma imprensa livre, que é a nossa comunidade. Então, esse é um grande dia para todo mundo que está aqui com a gente. É uma justiça que o Brasil fez, que os Estados Unidos não conseguiu fazer. Nós estamos dando um exemplo para o mundo inteiro de como se trata um golpista, de como se trata fascista. E eu acho que hoje a gente está reescrevendo um pouco da nossa história, porque os militares ficaram impunes daquela vez. Dessa vez o Bolsonaro não vai ficar impune. Então, acho que o Xandão mostrou uma enorme coragem. Os bolsonaristas estão gritando, estão urrando, estão berrando. Eu vi isso em território Yanomami, como eles não querem a desintrusão, como eles não querem o sucesso desse governo, não querem o sucesso da democracia. Hoje eu acho que o Brasil é um país mais maduro democraticamente. A gente colocou um genocida, a gente colocou um golpista na cadeia, eles não triunfaram, eles perderam, a verdade ganhou e o Brasil hoje é um lugar mais democrático. Parabéns, Sara, que lindo. Obrigada, público maravilhoso, é uma alegria enorme, vocês sempre do nosso lado, mantendo o DCM vivo, isso é muito importante, a gente agradece, está junto e promete manter vocês sempre informados, com informação checada e análises profundas como essa. Ô, Kiko, e não foi fácil, a quantidade de processos que a gente enfrenta, Júlia Zanata, é muito difícil reportar a verdade. Eu acho que, para mim, Território Yanomami foi meu teste de fogo, a coragem de reportar a verdade dentro de ambientes de ameaça e intimidação. Como o jornalismo é um trabalho difícil, muito mais difícil do que o direito. Eu posso falar para vocês, a coragem que o jornalismo precisa ter é realmente enorme. Isso nunca faltou à equipe do DCM e nunca faltou essa liberdade editorial aqui no DCM. E o Kiko dando tom também, essa coragem dele, essa irreverência dele. Então, eu acho assim que o DCM, como a mídia verdadeiramente independente, fez o trabalho do batalhão de frente, uniu forças, levantou a moral da tropa, mas nunca deixou de reportar, apesar de tanta intimidação, né, Kiko, e tanto processo. Romão, não quer ler o parágrafo ali? Lê para eles. Vou ler para vocês. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 1º de julho, pela decisão do dia 2 de julho, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos com material pré-fabricado
para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente condenados. Agindo ilicitamente, diz o Alexandre de Moraes, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material contra o Supremo Tribunal Federal. Aqui na petição da prisão domiciliar do Bolsonaro, eles colocam, finalmente, a prova que foi a transmissão pelas redes sociais do Flávio Bolsonaro, do pai dele em casa, com a tornozeleira eletrônica, mandando um recado. E aí Flávio escreveu assim: Bolsonaro manda palavras em Copacabana, a legenda é com vocês. Enfim, hoje nós cobramos isso com o Lênin Streck, que precisava ser feito o cumprimento da lei, da Constituição, que não é possível que a gente pudesse ter essa compreensão da lei a reboque da política, de um timing, uma hora em que isso pudesse acontecer sem correr nenhum risco. O risco está posto, mas se nós não dermos o primeiro passo, é sempre o inimigo que vai dar. Eles estão avançando, a gente não pode recuar, porque até em termos militares, uma hora você acaba mostrando a bunda. Então, o Alexandre de Moraes mostrou mais uma vez a coragem, a decência, a missão dele como juiz mesmo e guardião da Constituição, que é o papel do Supremo, fazendo cumprir a lei e mandando esse sujeito que descumpriu a cautelar, que está lá dito direitinho, olha, o sujeito não pode fazer live. O cara fez live. Qual que seria o próximo passo? Nós falamos sobre isso no meio-dia. O Bolsonaro começar a, não sei, arrancar a tornozeleira, dizer que, né, fazer qualquer coisa ali, dizendo que, olha, não vai acontecer nada comigo, então não estou nem aí para vocês. Tomou essa aí, vai para a prisão domiciliar e é mesmo confronto. Agora é para ir para cima mesmo, está correto, e nós temos que lembrar que é uma vitória nossa, como a Sara falou, como a Marília falou. Parabéns para essa comunidade maravilhosa. É uma coisa assim, que todo mundo lutou por esse dia, mas não acabou. Não acabou, esse é só o começo. Mas temos que comemorar. Nós vamos comemorar. Valeu, Viaro. Parabéns, querido. É Tchau, tchau. Viva, é só o começo. Vai lá, Viaro. Valeu, meu querido. Falou, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas e 25 minutos desse dia histórico, este dia marcado para a história recente do Brasil. Como é que sai daqui? Saiu. Será? Você saiu mesmo. Peraí. Aí, agora sim. Esse dia que entra para a história recente do Brasil, em que Jair Messias Bolsonaro é conduzido, então, à prisão em regime domiciliar, depois de inúmeras afrontas à justiça.